Olá, sejam bem-vindos então à continuação do nosso papo sobre criatividade. Então, no primeiro vídeo eu falei um pouco a respeito da criatividade, do conceito do que ela tem dentro da própria etimologia da palavra criatividade, dos conceitos que estão dentro da palavra. Então eu falei sobre a genialidade, sobre inteligência, sobre a novidade, a originalidade. E a criatividade, ela sempre interessou a humanidade, desde tempos de Sócrates. Ele sempre se falava sobre o que é o ser criativo, o que é a criatividade. Naquela época, a gente precisava muito saber, a gente estudava o ser humano, saber o que era a criatividade, era o interesse básico. Agora, nós estamos, como aquela frase de Guilford que eu coloquei, vivendo tantos problemas incríveis que a gente precisa da criatividade para solucionar os problemas e para crescer intelectualmente. Muito bem. Então, a criatividade já foi vista até como uma espécie de loucura. Imagine só. Porque o ser criativo, ele tinha soluções, ele tinha visões. Então, isso daí era visto como uma espécie de loucura. Também foi visto como um atributo dos deuses. Como nós falamos a respeito do Gênesis. Então, a criatividade, o ato de criar, era um atributo dos deuses. E também, durante muito tempo, foi visto como solução de problemas. Você tem um problema, você imagina uma solução e resolve aquele problema. Mas nenhuma dessas maneiras de se encarar a criatividade foram suficientemente boas para a gente seguir adiante com elas e desenvolver a criatividade. E assim, nós tivemos alguns caminhos a respeito dos estudos da criatividade. As guerras impulsionaram bastante os estudos, porque principalmente os Estados Unidos, eles precisavam entender o que era a criatividade, como desenvolvê-la, tendo em vista um avanço tecnológico. Então, os psicólogos foram os grandes abraçadores do tema. Foram eles que estudaram mais a criatividade. Já no Brasil, o grupo que realmente abraçou o tema criatividade foi o grupo dos artistas. Desde a época da Missão Francesa. Desde essa época que começou o interesse a respeito do processo criativo e da criatividade. Nós tivemos a Missão Francesa, tivemos a Turma de 22, os modernistas, tivemos a Escolinha de Arte do Brasil. Toda uma busca a respeito do desenvolvimento criativo. Porque a gente já sabe que, como eu coloquei na primeira definição, né, desse amontoado que fiz, que a criatividade está intimamente relacionada ao autoapreço, à autorrealização. Quando eu falo em autorrealização, eu não estou falando de ganhar dinheiro, não, tá, gente? É outra coisa. É ser a pessoa que você é, com toda a sua potencialidade. Essa é a importância, essa é a autorrealização a que esse conceito abrange, atinge e é sine qua non para que exista. É você, o indivíduo, com toda a sua potencialidade. Mas acontece que não tem criatividade coletiva? Tem também, vamos chegar lá, calma. Vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Porque apesar de nós reconhecermos com muita facilidade um produto criativo, a gente vê que as categorias elas não se encaixam. Se você começa a definir uma coisa aqui, daqui a pouco você quer transpor essa definição para outra e você não consegue, não se encaixa. Então vamos aos poucos que a gente vai entendendo e vai ficando esperto. Nós reconhecemos os produtos criativos com muita facilidade. Então todo mundo que viu Harry Potter, né, ou assistiu ou leu, pode saber que apesar de haver
uma história em si, que é uma história clássica de bruxos, de aprendizados, etc. Existem vários elementos criativérrimos ali na contação dessa história, né? Eu me lembro de um pedaço de um filme que eu não li de Harry Potter, desculpa. Eu sou escritora de livro infantil, mas não li Harry Potter. Não tem muito a ver comigo, tá? Então eu li o primeiro até a metade só. Aí adorei. Parecia que eu estava lendo Gabriel Garcia Marques. Aí depois, quando ele entrou para a escola, aí entrou na coisa da mágica, já me interessou um pouco. Mas meus filhos leu todos, conheço muita gente que adora. E reconheço as grandes linhas e divertidas, originais, criativas, que nos maravilham. Eu vi aquele homem transformado em poltrona, fiquei maravilhada. Olha, tá aí, nunca imaginaria um homem transformado em poltrona. Achei fantástico aquilo. E são vários outros exemplos, né? Ela é muito criativa. E é interessante isso, eu falei da outra vez, que quando você diz que aquela pessoa é tão inteligente é porque ela concorda com você. Já quando a gente fala que uma pessoa é criativa, é exatamente o oposto. Porque ela vê uma coisa que você nunca veria. Nunca. Ou você acha que eu nunca veria, ou talvez você tivesse que estudar muito para ver, ou talvez você tivesse, enfim. Mas ela te espanta, ela te maravilha, ela te gratifica. A criatividade tem esse poder com a gente. Tanto na criatividade existente nas obras de arte, que elas são revolucionárias, ou nas obras da tecnologia. O produto criativo, o celular, né? Aqui, ó, tá aqui do meu lado, celular. Celular, o que ele faz? Ele muda os hábitos. A vida muda. A maneira como a gente se relaciona é diferente. Eu me lembro quando eu dava aula, porque eu dava aula na faculdade de arquitetura e urbanismo, eu dava aula de desenho artístico. E aí meus alunos estavam desenhando, então eles ficavam ouvindo música, eu ficava enfiado aquele troço no ouvido e ficava lá. Às vezes um botava aqui, o outro botava lá, e ficava dois ouvindo a mesma música, dividindo. E aí eu ia falar com eles, aí acontecia sempre isso. Aí às vezes eu enfiava um headphone no ouvido e fazia porque aquilo dali me incomodava um pouco, né? Porque eu achava que você estava ali. Você podia estar ouvindo música, não tinha problema nenhum. Mas existe uma comunicação com o outro que envolve um respeito. Que pra mim eu via isso da mesma forma se eu fizesse assim, ei! Né? Mas isso é uma questão de época. E hoje tá todo mundo com o celular na mão. O meu filho, que é professor de inglês, ele simplesmente usa o celular na sala de aula. Simples assim. Então ele já faz a pergunta, ele já faz usando o celular. Então o celular tá ali do lado, porque ele sabe que o aluno vai usar o celular. Então ele já faz e já usa o celular, já manda ele procurar a resposta no celular. Então ele o celular é que nem um lápis, uma caneta, o papel, o livro. Então é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Sabendo que esses são os novos mecanismos. Isso muda os hábitos. Então a criatividade muda os hábitos. Muitas empresas colocam na relação de desejo pessoas criativas. Outras não querem criatividade, porque existem certas tarefas que ser criativo atrapalha. Outras não. Então se você quer que limpe uma tarefa que é uma simples limpeza de um prato, ser criativo vai atrapalhar. Porque você não vai querer que a pessoa coloque o prato aqui, comece a limpar por aqui, ou equilibre assim, não é para isso. Você quer que a pessoa lave o prato e coloque na pia. Então alguns trabalhos não querem a criatividade. Outros trabalhos querem a criatividade. Querem que você invente soluções. Querem que você vá além. E daí a importância da gente desenvolver o estudo da criatividade, desenvolver esse próprio potencial, que é um potencial criativo que todos nós temos. Todos nós temos. Em maior ou menor grau, mas todo mundo tem. Então, vamos voltar ao conceito que eu organizei de criatividade. Muito bem, então agora os óculos foram necessários para eu ler o conceito de criatividade. Então o que eu digo aí? Eu digo que é um processo de produção individual. Eu falo que é um processo.
O que quer dizer a palavra processo? Processo é porque tem etapas. A criatividade não é uma coisa que você acorda e pronto, virou e aconteceu. Não, ela tem etapas. E nós vamos trabalhar essas etapas. A primeira etapa, vamos nos dedicar a ela hoje, é a etapa que é a percepção do problema. Toda e qualquer criatividade começa a partir de uma situação problema. Acontece que, deixa eu tirar o óculos, já está me atrapalhando. Acontece que essa situação problema não é a mesma, não é vista por todos. Ela existe e muitas pessoas passam por ela, não percebem que aquilo é um problema. Outras pessoas percebem que aquilo é um problema. Então a primeira coisa é perceber que o problema existe. Um exemplo. Vocês já repararam, agora as pias são mais sofisticadas, mas já repararam que na pia, na hora da torneira, aqui embaixo, muitas pias antigas, tem umas são assim vazadinhas, tem umas que tem uma tela embaixo, uma pequena tela, ali. Pois é, todo mundo lá limpava a água, né? E limpava a água, aí ligava a água, né? E lavava o prato. Eu tô com mania de lavar prato hoje, hein? Que coisa, lavava lá o que fosse e caía às vezes algumas coisinhas, umas folhinhas e tal, e que isso daí então sujava mais do que limpava. Isso acontecia durante o tempão, nas torneiras, nas mangueiras, até que alguém chegou e notou, falei, gente, isso é um problema, em vez de limpar eu estou sujando, como vamos resolver isso? Então existe a percepção do problema. Tem pessoas que moram no lugar que enche, todas as vezes que chove enche, e aí você habitua que aquilo deve estar chovendo e nem vê como um problema, porque é normal. Isso a gente vê muito em relação familiar, sabia? Isso aí é uma coisa que eu já anotei. Eu detesto família que briga. Sabe essa gente que arenga? Que fica, não foi você, não sei o que, porque eu já detesto isso. Graças a Deus meus filhos não foram criados assim, nunca tiveram esse tipo de arengação. Porque tem umas crianças que são assim, né? Ô, mãe, esse lápis aqui não foi aquele, porque o meu irmão pegou. Não. Isso eu acho chato. E aí, você olha aquilo e vê como um problema. Já quem está vivendo ali, não percebe como um problema. Então, a primeira etapa do processo criativo é perceber o problema. Você pode perceber o problema ou podem te incumbir. Alguém percebeu e te incube. Olha, você vai resolver esse problema. Você nem tinha notado, porque não era com você aquele problema. Aí você fala, tá bom. Isso acontece com arquitetos, né? A pessoa chama e fala assim, olha, eu tenho um problema aqui em casa, dá uma olhada. Aí ele vai olhar o problema e vai buscar aquela solução. Então a primeira etapa desse processo seria a percepção do problema. Vamos parar porque a gente só pode fazer 15 minutos, né? Assim sendo, essa é a primeira etapa do processo criativo, a percepção do problema. Mas, será que essa realmente é a primeira etapa? Porque algumas pessoas percebem e outras não. Então, aqui que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, hoje vamos ficar por aqui e vamos pensar qual seria a segunda fase do processo criativo. Até lá!